7h02 em Manaus, hoje dia 25 de maio, terça-feira. Muito bom dia para você. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Prefeitura altera itinerário das linhas de ônibus em direção ao bairro Educandos. Covid-19, boletim epidemiológico aponta apenas 2 mortes em 24 horas em todo o estado. E ainda, profissionais de educação física devem se cadastrar para receber auxílio governamental de R$ 600. Caixa Econômica paga hoje a segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos em agosto. Setam abre quase 13 mil vagas de cursos nesta terça-feira. E na coluna O Poder, vamos falar sobre a filiação de Carlos Almeida, o vice-governador, ao PSDB de Arthur Virgílio, e também da devolução do título de cidadão do Amazonas pelo publicitário Durango Duarte. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora, 7h04 em Manaus. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o estado de São Paulo, mas antes eu gostaria de pedir a você que nos acompanha todos os dias aqui nas manhãs, de 7 horas às 8 da manhã, para que você compartilhe esta transmissão, para que mais pessoas também possam acompanhar o Jornal da Cidade na manhã de todos os dias da semana, de segunda a sexta, de 7 às 8 horas da manhã, trazendo os principais assuntos do dia. Quero também pedir que você que está nos assistindo nesse momento, que você compartilhe e, além de compartilhar, acesse aí a Google Play Store, você que tem o celular Android, e faça o download do nosso aplicativo da Rádio ZL-ZN. É esse símbolo que está aqui do meu lado. Esse símbolo você pesquisa lá na busca da Google Play Store e você vai poder fazer o download do nosso aplicativo da Rádio ZLZN e aí ouvir a rádio sem precisar estar em nenhuma rede social, em qualquer lugar desse planeta. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento, a Marciele Rodrigues, a Sarita de Paula, o Jonathan Souza, a Tati Contes. Então, assim, eu peço a todos vocês que estão nos acompanhando nesse dia que compartilhe, que marque as pessoas que estão aí nas suas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp para que mais pessoas possam acompanhar o nosso jornal. 7h06. Agora sim, vamos falar das capas dos principais jornais do país, começando aqui com o Estadão, o Estado de São Paulo. Exército investigará Pazuello. Bolsonaro proíbe divulgação. Presidente ordena silêncio sobre a apuração de ida de general à manifestação no Rio. Também tem isenção para motos, vai elevar o pedágio de motoristas. As futuras concessões de rodovias do país deverão isentar motocicletas do pagamento do pedágio. Terceira dose da Coronavac em idosos vira debate. A menor efetividade da Coronavac em pessoas com idade mais avançada, segundo estudo divulgado na sexta-feira, levantou a discussão sobre a necessidade de uma terceira dose nos idosos. Banco Central prepara lançamento do Real Digital, moeda virtual que estaria disponível em apenas 2 ou 3 anos. Pode baratear, inclusive, operações de pagamento e ampliar a possibilidade de transações. Coronavírus é capaz de reativar vírus primitivo. Estudo da Fiocruz revelou que o SARS-CoV-2 é capaz de reativar um retrovírus primitivo, o ERV-K, presente há 5 milhões de anos na linhagem dos seres humanos
e associado a casos graves de Covid e também a mortalidade precoce. Esses foram os destaques do jornal Estadão de hoje. Muito bem, agora vamos conferir os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: sem sinal de trégua no país, Covid mata mais de 450 mil. Diante de perspectiva de piora, prefeitos e governadores revêem medidas. E também, Exército decide abrir processo disciplinar contra Pazuello no primeiro dia útil após a ida do ex-ministro da Saúde e general da Ativa, Eduardo Pazuello, a um palanque político ao lado de Jair Bolsonaro. O Exército abriu procedimento disciplinar contra ele. O vice Hamilton Mourão falou em desconforto com a atitude de Pazuello. Saúde distribuiu kit Covid para tratar índios. O Ministério da Saúde distribuiu a indígenas ao menos 265 mil comprimidos de cloroquina, azitromicina e ivermectina, todos sem eficácia comprovada contra a Covid. A pasta diz que os medicamentos se destinaram a tratamentos previstos na bula. Vamos lá então, agora de São Paulo vamos ao estado de Minas Gerais com o jornal Estado de Minas. Traz aqui na sua manchete principal: frango sobe mais que o dobro da inflação. Repasse na alta de custos de produção faz disparar o preço da ave e há mais remarcações à vista. 5,65% foi a alta do frango em pedaços na grande BH. Exército mira Pazuello, Bolsonaro reage. No alvo de CPI, general enfrenta também processo sobre possível falta disciplinar em manifestação. Presidente proíbe comando de se pronunciar. Capitã Cloroquina, como é chamada a médica, também é contra isolamento social. Conhecida pela defesa do medicamento que valeu o apelido, a próxima depoente da CPI da Covid, a pediatra intensivista Mayra Pinheiro, secretária de Gestão do Trabalho e Educação do Ministério da Saúde, também se destaca por compartilhar em redes sociais a postura do não isolamento social. Transmissão da Covid-19 volta a acelerar em Belo Horizonte e concursados cobram a Universidade Estadual de Minas Gerais. Professores aprovados para lecionar na universidade travam uma batalha pela nomeação. Essas foram as manchetes do jornal Estado de Minas. Muito bem, agora às 7h10 em Manaus, vamos conferir aqui os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal: ato político, Exército abre processo que pode punir Pazuello. Para Mourão, cenário é o mais provável. Braga Neto silencia. E também, Brasil passa de 450 mil mortes na pandemia. Covid no país pode virar uma epidemia sazonal. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, IBAMA ignorou alerta sobre exportação ilegal. Segundo depoimento de técnicos do IBAMA à Polícia Federal, o presidente da autarquia ignorou nota que avisava sobre o despacho de 3 mil carregamentos de madeira da Amazônia sem autorização. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, investigado pela operação, não teve seu celular apreendido. Vamos lá, 7h11. Jornal da Cidade. Só o que importa. Vamos agora do Rio de Janeiro, à capital federal, Brasília, com o Correio Brasiliense de hoje, que traz na sua manchete principal: Bolsonaro peita Exército e barra nota contra Pazuello. A ordem que veio de Quito abriu uma nova crise entre o chefe do Executivo e as Forças Armadas. Bolsonaro acompanhava a posse de Guilherme Lasso na presidência do Equador, quando soube que o Exército iria emitir notas sobre a participação de Pazuello em ato político. Desprezar a Pfizer foi um erro, avalia Isalci. Com base em depoimentos da CPI, o senador do PSDB do Distrito Federal
disse que uma das grandes falhas do governo na pandemia foi ter recusado a vacina assim que o produto foi oferecido. Em entrevista, Randolfo Rodrigues, CPI, convocará a general de novo. Então, confirmou aí o vice-presidente da comissão do Senado, diz que o ex-ministro da Saúde, Pazuello, vai explicar a presença em evento no Rio com Bolsonaro. Capitã Cloroquina depõe hoje na CPI e pode ficar em silêncio sobre Manaus. Primeiro teste em resultados negativos para a cepa indiana no Distrito Federal. Produção de imunizantes no país é retomada pela Fiocruz e pelo Butantan. Assassino de empresária é achado morto. O corpo de Valdemar Sobreiro, de 46 anos, foi encontrado num hotel em São Paulo. Ele era investigado pelo assassinato de Carla Pucci, 47 anos, no Paranoá. Segundo a polícia, Valdemar provavelmente cometeu suicídio. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense de hoje. Muito bem, Álvaro, agora às 7h13 em Manaus, vamos conferir os destaques aqui do Jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal orientação do Piratini sobre fechamento de escolas provoca impasse com prefeitos. A interpretação da Procuradoria-Geral do Estado de que as prefeituras não podem fechar colégios enquanto mantém outras atividades abertas, gerou descontentamento. E também, PEC da reforma administrativa deve enfrentar a primeira votação hoje na Câmara. Exército deve abrir apuração disciplinar sobre participação de Pazuello em ato. Álvaro. Vamos então encerrando aqui as manchetes dos principais jornais do dia com o jornal O Correio da Bahia. Capital suspende primeira dose por falta de vacinas pela 4ª vez com estoque zerado. A Bahia interrompe a etapa de imunização sobre revolta de pacientes na fila. Sem previsão de nova remessa do Ministério, a medida vale por tempo indeterminado. Tem aqui também, governador e prefeito alertam para alto risco de colapso na saúde. Venda de licor dispara na Bahia mesmo com cancelamento de festas juninas. Exército abre investigação contra Pazuello após ato político. Praga dos paredões. Em 48 horas, Salvador tem 746 denúncias e 27 apreensões. Essas foram as manchetes do jornal O Correio da Bahia, 7h15. Jornal da Cidade. Muito bem, vamos agora à previsão do tempo. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 32 graus. Trânsito. E nesse momento, nós vamos agora às informações do trânsito com a minha amiga Edila Chaves, que hoje não está muito bem, né, Edila? Melhoras para você aí. Sei que você está baqueada hoje, mas vamos lá. O que temos aí de informação nesse início da manhã? Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Mas nada que a gente consiga aí trazer as informações para quem acompanha o site imediato. Bom, gente, trazemos como destaque a questão da alteração do itinerário das linhas 004, 706 e 711, ali em direção ao bairro de Educandos, viu? A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, viu a necessidade de alterar, a partir de hoje, o itinerário destas linhas. Volto a repetir, 004, 706 e 711. Eles que circulam na área central em direção à zona sul da cidade. Essa mudança, na verdade, é devido à necessidade por conta da interdição realizada na Rua dos Andradas, devido aos alagamentos da via. Para você ver, né, essa questão aí das enchentes atingindo realmente até a questão do itinerário das linhas de ônibus. No dia de ontem também nós trazemos a informação a respeito de duas ocorrências, onde uma delas seria uma Kombi, por volta ali de meio-dia,
a Kombi acabou pegando fogo, isso em via pública na entrada do Manoa. E o outro fato foi ali na Avenida das Torres também, o outro veículo acabou pegando fogo. O Tiago ainda há pouco estava falando sobre a questão do tempo, né? Ontem nós tivemos um dia muito quente na cidade de Manaus, mas isso aí também serve como alerta para os motoristas. Vamos verificar a questão dos carros, gente, vamos na oficina, sempre está fazendo aquela questão também do balanceamento, vendo a questão do pneu do carro, a água, o motor, porque olha o que aconteceu, graças a Deus ninguém ferido. E sobre a questão do trânsito, a Avenida Torquato Tapajós fluindo, graças a Deus normalmente, temos ali a questão do Coroado também, o bairro do Coroado que sempre tem aquele ponto onde fica um pouquinho interditado, né? Mas o fluxo está indo, né? Bom, essas são as nossas informações de trânsito na manhã de hoje. Obrigado, Edila Chaves, 7h18. Então, você que está nos assistindo nesse momento, muita atenção para essas alterações do trânsito por conta da cheia, né? Daqui a pouco a gente vai atualizar esses números aí. E também muita atenção para evitar acidentes, né? Hoje, eu acho, ou amanhã, salvo engano, o Detran, inclusive, está lançando uma campanha para tentar reduzir, através da educação, o número de acidentes na cidade e as ocorrências envolvendo acidentes graves. E a gente espera imensamente que todos nós, a gente se lembre, né? Porque falar de uma coisa dessa não é novidade, mas pelo menos a gente se lembre de manter aí o cuidado no trânsito para que todos sejam beneficiados. 7h19. Trânsito. Agora sim, vamos falar da Covid-19. O Brasil registrou 841 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando, nesta segunda-feira, um pouco mais de 450 mil óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.881. Em comparação à média de 14 dias atrás, a indicação é de tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas registrou 358 novos casos de Covid-19, totalizando 382.845 casos da doença no estado. Segundo o boletim, foram confirmados 5 óbitos por Covid-19. Apenas 2 ocorreram nas últimas 24 horas. 3 óbitos foram encerrados por critérios clínicos. Agora o estado tem um total de 12.925 mortes pela doença. Jornal da Cidade. Depois de falar dos casos da doença, vamos falar da vacinação. Balanço da vacinação contra a Covid aponta que mais de 20% dos brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. A segunda dose já foi aplicada em 20.935.857 pessoas em todos os estados e no Distrito Federal, o que representa a quase 10% da população. Exatamente, o imunizante já foi aplicado em 42.539.769 pessoas. No Amazonas, já foram aplicadas 1.153.838 doses em todo o estado até esta segunda-feira. Os dados da FVS apontam que 729.137 de primeira dose e 424.701 de segunda dose. Agora, uma notícia boa em relação à vacinação é que a Prefeitura concluiu o calendário de imunização dos trabalhadores da educação, como vacinação dos profissionais do ensino superior. O atendimento dessa categoria teve início no último dia 19 e até às 4 horas da tarde de ontem, mais de 21 mil pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina, contando com os profissionais da educação básica da rede particular, que na mesma data foram vacinados. A Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando os remanescentes de outros grupos que estão recebendo a segunda dose, também os idosos de 60 anos e mais
e também as pessoas de 18 e 59 anos com comorbidades. Jornal da Cidade. Muita atenção agora a você que é beneficiário do auxílio emergencial. Todo mundo fica ligado nessa notícia para saber quando vai ser liberado o seu auxílio. Atenção, a Caixa Econômica Federal libera hoje mais uma rodada de pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial, liberado agora no ano de 2021. O depósito na conta digital será realizado para os beneficiários que nasceram em agosto, assim como aconteceu na primeira parcela do benefício. Os pagamentos agora também estão sendo antecipados. Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamentos de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais. Vamos falar agora do outro auxílio, agora é para os profissionais da educação física, esse fornecido pelo governo do Amazonas. O valor do benefício será de R$ 600, divididos em 3 parcelas de R$ 200. O auxílio tem o objetivo de dar assistência aos trabalhadores da área, reduzindo impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. Você pode solicitar o benefício para profissionais que vivem no Amazonas, não ter trabalho formal ativo e também estar registrado no Conselho Regional de Educação Física. Não pode ter sido contemplado por outro auxílio emergencial, nem ter recebido benefício previdenciário, seguro-desemprego ou ser beneficiário de outro programa de distribuição de renda, com exceção do Bolsa Família. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, popularmente conhecido como CETAM, abre hoje inscrições para quase 13 mil vagas em cursos. Vamos lá, os cursos de qualificação profissional serão na modalidade de educação à distância. As inscrições começaram às 6 horas da manhã e vão até o fim do dia. Para quem deseja se inscrever, o candidato deve acessar o endereço eletrônico cursos.cetam.am.gov.br e preencher o formulário de cadastro. O passo seguinte será preencher as inscrições online. Cada candidato só poderá se inscrever em um dos 12 cursos ofertados. Amanhã será divulgada a lista dos inscritos. As aulas vão começar no dia 7 de junho e serão concluídas ali no dia 6 de julho. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo e-mail info.ead@cetam.am.gov.br. Ou você acessa também o site Imediato Online, lá tem uma matéria dando todos os detalhes e orientações sobre esses cursos. Jornal da Cidade, só o que importa. Agora, às 7h26 em Manaus, a gente traz atualizações sobre a cheia dos rios no Amazonas. A medição do Rio Negro, feita agora há pouco, aponta que o rio está medindo 29 metros e 91 centímetros. Pois é. Destacamos que já estamos na segunda maior cheia da história do Amazonas, faltando apenas 6 centímetros para atingir a maior de todas, né? Que foi lá em 2012. Nas últimas 24 horas, o rio subiu 2 centímetros e, graças a Deus, registrando aí uma desaceleração nessa subida dos rios, pelo menos em relação às últimas semanas. O governador Wilson Lima coordenou as ações da Operação Enchente 2021 no município Careiro da Várzea, que fica na região metropolitana de Manaus e faz parte da calha do Baixo Solimões. Pois é, a população atingida pela cheia recebeu o auxílio estadual enchente, com 3.000 cestas básicas com alimentos não perecíveis e 2.500 cestas com produtos agrícolas, além de operações de crédito, anistia das dívidas e também a suspensão da tarifa de cobrança da água. Obviamente está sobrando água lá e não tem como cobrar, né? Tarifa de água.
Segundo a Secretaria Executiva de Ações de Proteção e Defesa Civil, há em Careiro da Várzea mais de 24 mil pessoas atingidas e mais 6 mil famílias afetadas. E nós tivemos lá, acho que na semana passada, fizemos um acompanhamento da situação, né, Tiago, lá do Careiro, e realmente era uma situação extremamente difícil, né, porque a cidade naquele momento estava quase que 80% submersa. Imagino que com o avanço dos últimos dias a situação ainda esteja pior. E não é só o Careiro, né? A gente já mostrou Iranduba também, e assim outras cidades serão mostradas ao longo do mês para mostrar o tamanho, né, da força da natureza nesse momento difícil aqui no estado do Amazonas. Além disso, 482 pessoas estão desabrigadas e mais de 7 mil desalojadas. O Amazonas tem atualmente 52 municípios acometidos pela enchente, com quase 500 mil pessoas afetadas em todo o estado do Amazonas. Hoje, a Prefeitura de Manaus, com o apoio de vários órgãos, vai aplicar óxido de cálcio, conhecido como cal, na Avenida Eduardo Ribeiro. Pois é, a medida é uma forma de diminuir o cheiro, né, o odor, o fedor, que a proliferação e também a proliferação de insetos e doenças transmitidas pela água parada ali no local. A ação integra as atividades da Operação Cheia 2021 que a Prefeitura vem realizando para enfrentar a enchente. E a gente pede, inclusive, que essa medida ela seja levada também para os bairros, porque tem muitas casas e muitas localidades em que a água parada, ou a comunidade acha que a água está ali, tá boa, etc., toma banho, enfim. Então é preciso ter, obviamente, esse cuidado em outras áreas da cidade também. 7h29. Polícia. Muito bem, vamos agora saber as principais ocorrências policiais da noite e madrugada com Edila Chaves. Edila, voltando com você para atualizar conosco aqui as principais ocorrências aí das últimas 24 horas. Bom, a todos que nos acompanham, olha, nesse momento a nossa equipe está recebendo informação, Polícia Civil nas ruas, viu? Atenção aí que você que deve à justiça, já sabe, fique atento que a Polícia Civil está nas ruas e não adianta fugir não, porque você vai parar atrás das grades, a lei é essa. Bom, daqui a pouco a gente traz detalhes sobre essa questão para não ser tão direcionada agora e dar tempo do cabra pular a cerca, né? Nesse momento, a nossa equipe também está trazendo informações sobre assaltos a ônibus. No último sábado, 4 homens, inteligentes ainda, né? Questão de jovens, teriam cometido assalto a um ônibus, a linha 315. Mas, pensando ali que estariam muito bem obrigados, 325, desculpa. Achando que estaria tudo bem, decidiram então continuar os assaltos na cidade de Manaus, desta vez abordando carros particulares. Mas na tarde de ontem, a equipe do 18º conseguiu pegar esses pilantras. Eles que já estariam ali na situação de mais assaltos, acabaram por pegar um veículo particular e no momento que a polícia percebeu a ação, acabou por abordar este carro e com eles foram encontrados armas e em torno de 20 aparelhos celulares. Detalhe, né? Os aparelhos celulares ainda seriam também resquícios do assalto do último sábado, na linha 325, onde tiveram a cara de pau de utilizar o mesmo aparelho dos proprietários com o chip, viu? Não mudaram o chip, não se deram esse trabalho, não. Foram tão caras de pau, desafiando a polícia, mas se ferraram. Quando chegaram na delegacia, no 6º Distrito Integrado de Polícia, as vítimas do assalto de sábado já estariam presentes e ali então reconheceram, alegando que esses autores seriam todos muito agressivos, chegando ao ponto de chutar e dar tapas nas vítimas. Agora, esse outro caso, esse aí é vergonhoso. E
Desculpa aí, café da manhã, mas a gente vai ter que tocar nesse assunto que não pode deixar de lado. Durante a manhã, a maioria das pessoas utiliza o transporte público de Manaus e, infelizmente, alguns homens, né, muito excitados, parecem que começam a ficar de forma bastante feliz quando veio um bumbumzinho de mulher, né? Sabe o que aconteceu? Paulo Fernando de Oliveira simplesmente ejaculou na perna de 2 passageiras na noite de ontem na Avenida Max Teixeira. Peraí, ele estava dentro do ônibus e ejaculou na perna das passageiras, é isso? Exatamente. Caso este, Álvaro, que não nos traz surpresa. Infelizmente, em Manaus, nós temos registro de, por mês, pelo menos 3 situações dessas. Nossa. Onde esses homens, não sabemos se tem ali a questão de problemas, né? Não souberem segurar mais essas partes íntimas de sua libido e acabam fazendo essa situação. Ele ejaculou na perna de 2 passageiras. Agora sim, ele ejaculou nas pernas. Imagina se as mulheres estivessem de saia, né? Deus Acho Deus. que ele pirava. Paulo Fernando de Oliveira, ao fazer este ato, as mulheres, obviamente, fizeram aquele alarde, os próprios passageiros acabaram batendo em Paulo, o conduzindo até o 6º Jeep. Mas ele não saiu triste nem chateado, não, muito pelo contrário. Pelo que se percebeu nas imagens, ele estava bastante satisfeito. Dessa forma que a gente pode colocar a situação, né? Isso bastante absurdo, nós sabemos que agora tem lei quanto a total. isso, e algo absurdo este caso. Essas foram as nossas notícias de polícia, levando ao site imediato. Quer saber mais? Continue conosco. Obrigado, Edila Chaves, 7h34. Eu parei aqui porque eu fiquei imaginando, rapaz, esse absurdo, né? Que as mulheres precisam viver dentro dos ônibus. É realmente um absurdo. 7h34, a polícia precisa agir e agir rápido. Polícia. O Ministério Público do Amazonas constatou em vistoria em diversas ruas do município de Manicoré a existência de diversos locais com a iluminação pública escassa, muitos postes com lâmpadas queimadas ou sem lâmpadas e até mesmo, Álvaro, ruas completamente às escuras, pois sequer há postes de iluminação. Mas, diante da situação, o promotor de justiça do município solicitou do Poder Executivo informações sobre a existência de um plano ou política pública voltada à iluminação nas vias da cidade. Para realizar o levantamento, o promotor contou com a colaboração das polícias civil e militar que atenderam ao pedido do MPAM e indicaram as localidades da cidade mais problemáticas quanto à iluminação pública. Eu acho que, inclusive, o prefeito ele deveria ser proibido, né, de gastar dinheiro com outras coisas enquanto não resolver situações como essa. Por exemplo, você imaginar que no mundo de hoje as pessoas tenham que viver no escuro porque não tem iluminação pública nas ruas. E o pior, né, a gente sabe que existem emendas parlamentares, que é uma solução para levar recursos para o interior. A gente sabe também da realidade da falta de dinheiro nos municípios pequenos, mas a gente sabe também que tem iniciativas e até ministeriais, né, focadas em soluções do tipo saneamento básico, iluminação pública. Então, se tem dinheiro, basta que as prefeituras saibam buscar esse recurso através de projetos, enfim, e é preciso, né, que esses prefeitos, ao se habilitarem a gerir essas cidades, eles possam buscar pessoas competentes para fazer esses projetos e fazer com que haja uma solução objetiva para uma coisa tão simples, mas tão simples de se resolver, que a gente, quando ouve uma notícia como essa, não consegue acreditar que ainda existam cidades com esse tipo de problema. Como outro dia eu li uma notícia de que tinham municípios que não tinham água, né? Comunidades sem água, sem banheiro, né? Você imagina, mas pois no interior do estado do Amazonas tem municípios em que comunidades daquele município não tem banheiro. Exatamente. 7h37. Jornal da Cidade.
Opoder.com com Bruno Mazieri. Hoje é especialmente só comigo, né? O Bruno hoje também tá doente. É isso mesmo, Álvaro. Agora, 7h37 em Manaus, vamos discutir um assunto que é destaque no site O Poder. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, agora é filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, que tem como presidente em Manaus o ex-prefeito da capital amazonense, Arthur Neto, e isso, Álvaro, após ser acusado por Arthur de ter ligação com o tráfico de drogas. Carlos Almeida aceitou o convite de filiação do PSDB. Tem inclusive um vídeo da época em que o ex-prefeito acusou o vice-governador desse tipo de crime, né? Vamos ver se a gente consegue rodar aí, até para contextualizar o que a gente vai falar na sequência. Eu disse que o vice-governador, inclusive, era ligado à família do Norte, haja vista aquela invasão da Cidade da Luz. Por causa disso, aquela bichinha gordinha ficou com raiva de mim. Da cidade. É um vídeo que circulou, Tiago, no período de conflito ali, da época. Esse vídeo, na verdade, foi na época do assassinato do engenheiro Flávio Rodrigues, em que a ex-primeira-dama da cidade, só para contextualizar, estava viajando e a Polícia Federal fez uma intervenção solicitando os celulares. Eu não sei nem se foi a Polícia Federal, acho que foi a Polícia Civil. Celulares e etc. Só que eles estavam no aeroporto. Então, o prefeito, na época, Arthur Vigílio, muito, obviamente, consternado com aquela situação, ficou chateado, né, e começou a despejar impropérios ali contra todo mundo. Entre essas pessoas atingidas estava ali o vice-governador Carlos Almeida, que é nesse vídeo que você vê aí. Ele chama o vice-governador acusa o vice-governador de estar envolvido com o tráfico, né, com a família do Norte. Ele fala claramente, está lá no vídeo, né, e também ainda acusa alguma coisa da sexualidade do vice-governador. Muito bem, esse era o contexto da relação dos dois. O que muda, Tiago, para que o ex-prefeito faça esse convite ao vice-governador? E é importante que as pessoas saibam disso, né? O quanto a política, ela não tem, enquanto a gente houver políticos que não têm esse tipo de filtro, a gente vai ver situações como essa. Quer dizer, o Arthur agora, vendo a possibilidade do afastamento do governador Wilson Lima, ele filia o vice-governador, porque na linha de sucessão estaria, obviamente, o Carlos Almeida. Então, é óbvio que essa união, ela tem interesse claro e objetivo, estratégica, né, de colocar o PSDB na linha de sucessão do governo do Amazonas, caso venha acontecer alguma coisa com o governador Wilson Lima. Então, essa é a leitura. E para isso, né, acontecer, abandona-se tudo que você acredita sobre o outro, né? Quer dizer, pode ser meu pior inimigo, mas enfim, pelo poder a gente vai se unir aqui e vai fazer qualquer coisa para assumir o cargo, caso venha acontecer alguma coisa em relação ao atual governador Wilson Lima. Além disso, né, o próprio vice-governador, ele tem um histórico, né, no outro lado dessa história, ele tem um histórico de conflito com o atual governador Wilson Lima, e nos bastidores isso fica muito claro, porque é uma disputa de poder. Ele queria ser, na verdade, o governador, né? E isso veio se desgastando ao longo do tempo, né? O Wilson, no início, chegou a dar muito espaço para ele. Ele entendeu que aquilo ali podia ser um caminho para ele coordenar o Estado, e acabou que o conflito veio logo na sequência, em virtude exatamente disso, né? Essa disputa de poder. Vice nunca será governador, né? A não ser que haja um afastamento ou aconteça alguma coisa com o governador. Vice é vice, né? E aí eu acho que ele não entendeu isso, e todo mundo lembra da confusão que foi a sua saída naquele momento já da pandemia, ele que respondia pela saúde. Depois ele começou a negar que tinha algum envolvimento com as decisões que aconteciam na saúde, e, na verdade, ele estava envolvido em tudo, porque ele era o secretário. Inclusive, as pessoas que estavam no comando da saúde naquele momento eram
as pessoas ligadas e indicadas por ele, inclusive aquele secretário Rodrigo Tobias também, entre outras pessoas que faziam parte do governo naquele momento. Muito bem. E agora, né, essa união do PSDB com o Carlos Almeida só demonstra, né, a que nível a política ou os velhos caciques estão dispostos a navegar, né, e a sociedade precisa enxergar isso, que não se trata tão somente de uma filiação, se trata de um movimento político em que adversários, né, pessoas que não acreditavam uma nas outras, que na verdade não entendiam que faziam parte do mesmo movimento político, agora entendem que pelo poder elas podem sim, né, elas têm um aval, eu não sei de quem, porque eu acho que a sociedade jamais aceitaria isso ou não vê com bons olhos esse tipo de aliança. É aquela mesma coisa da aliança do FHC com o Lula, né, que foram esses adversários, inimigos políticos a vida inteira, e por um objetivo de derrubar o atual presidente ou o atual grupo político que está aí, eles se unem, contrariando toda a história política dos dois. Então, assim, é essa política que eu acho que a sociedade brasileira não aceita mais. É preciso ter coerência e, antes de qualquer coisa, é preciso ter respeito com a sociedade, porque não é isso que a sociedade espera de políticos mais novos, de políticos que estão entrando agora na vida pública. Então, a sociedade ela espera uma conduta um pouco diferente disso que a gente está vendo aí, partindo do ex-prefeito Arthur Virgílio. 7h44. Pois é, Álvaro, e no mesmo dia em que o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB Amazonas, comandado aí pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, recebeu o vice-governador Carlos Almeida como filiado, o senador Plínio Valério comunicou sua saída da direção regional do partido. Conforme com a carta encaminhada a Arthur, Valério afirma que não ter interesse nenhum em participar da direção regional do PSDB e que abra mão do cargo. O documento timbrado do Senado Federal foi emitido de Brasília, né? Nesse caso, Álvaro, quais os impactos disso? Veja, o Plínio ele tem tido uma postura, na verdade, independente desde o início, né? Ele defende algumas agendas do governo federal, outras ele não defende, né? E eu acho que o bom político, ainda que ele tenha que fazer parte de grupos, ele tem que ter posições muito claras em relação a alguns temas nacionais. Isso falando de senador. E com relação à sua saída do partido, eu acho que o partido ficou pequeno para ele, né? Em relação quando o Arthur, primeiro, que não tem mais legitimidade e nem mais cargo, né? Não foi eleito a nada, continua a interferir nos caminhos do partido aqui no estado do Amazonas. Para um senador da República que, obviamente, tem a legitimidade do voto popular, me parece que isso se apequena, né, diante daquilo que ele representa na atualidade. Agora, é óbvio que isso é um movimento, é um gesto do senador de descontentamento. E veja, é um gesto de, talvez, da posição mais importante do PSDB no Amazonas, que é o senador Plínio Valério. É o cargo mais alto que o PSDB hoje tem aqui no estado do Amazonas. Então, a posição dele, ela só assina embaixo o que a gente está falando aqui, né? Que o PSDB tem demonstrado nacionalmente e agora em nível local que está disposto a tudo pelo poder. O FHC se unindo ao Lula, né? Declarando apoio ao Lula. A FHC é uma das grandes lideranças intelectuais do PSDB no Brasil, foi presidente da República e ministro, enfim, a vida inteira política dele pelo PSDB, então é tucano, né? E agora está navegando com seu principal arqui-inimigo exatamente para tentar criar uma força, uma coalizão de ideologias, de pensamentos para derrubar a outra ideologia que é a da direita, né, no Brasil. Muito bem, isso nacionalmente. E agora você vê o movimento do Arthur Virgílio fazendo seguindo essa mesma linha, né? Quebrando, digamos assim, uma espécie de limite ideológico político
para que ele se coloque, obviamente, no jogo político novamente, na possibilidade, né, de ter acesso ao governo do estado do Amazonas, caso venha acontecer alguma coisa com o governador Wilson Lima. Então ele filia o vice-governador para que ele fique, né, digamos assim, na linha de sucessão do governo, caso venha acontecer alguma coisa. A sociedade está enxergando isso porque o senador acabou de enxergar e a reação dele foi imediata, né? Não admito isso, portanto estou saindo fora. Então, assim, quem tem a perder com a saída dele é o próprio partido. Então essa é a leitura que a gente faz e é preciso entender esse recado que o senador está dando, de que esse tipo de coisa fere, né, de morte, talvez a essência daquilo que é você ter posicionamentos políticos diferentes. Não dá, essa é a verdade, para aceitar mais políticos que ficam fazendo acordos políticos em função de um poder, né, abrindo mão aí de toda o seu conceito e ideologia. Os acordos, eles, no meu entendimento, eles precisam e devem existir, mas existe essa linha sim, né? A gente não pode fazer com que as pessoas aceitem esse tipo de acordo, porque senão a gente vai continuar desacreditando na política, porque a gente vota em alguém achando que ela é diferente daquilo que está ali, e aí quando ela chega ao poder, ela se une àquelas pessoas que estavam ali e que a sociedade não queria que elas estivessem mais ali. É esse tipo de coisa que levou àquele grande movimento no ano de 2018, em que o Brasil parou e dizendo ninguém aguenta mais, a gente não quer mais isso da política. 7h49. Foi divulgada uma foto da cidade. Foi divulgada uma foto dos dois, né, do ex-prefeito Arthur e do vice-governador Carlos Almeida, aqui do registro da filiação, provavelmente na residência do ex-prefeito, formal, né? Uma foto formal, sem toques aqui, cumprimentos. Tá certo. A gente vai mudar de assunto. Vamos lá. Agora, porque vamos continuar falando aqui política, sobre, né? Política regional. O publicitário Durango Duarte, proprietário do Instituto Perspectiva de Pesquisa, enviou à presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas um termo de devolução do título de cidadão do Amazonas concedido a ele pelo Poder Legislativo Estadual. Durango aponta que pretende evitar a votação do projeto de lei apresentado pelo deputado Fausto Júnior, que propôs a cassação do título. Ele alega estar sendo vítima de censura e cerceamento do seu direito constitucional de livre expressão. Bom, esse caso a gente precisa esclarecer, porque a sociedade amazonense não deve conhecer o Durango Duarte. Durango Duarte é um empresário da comunicação que chegou no Amazonas há muitos anos atrás, começou a fazer um trabalho de pesquisa. Estou resumindo, tá, gente? Porque, obviamente, tem muito mais coisa que isso aí, a vida das pessoas, né? Enfim, tem muito mais coisa. E se destacou ali naquele primeiro momento. O Amazonas não tinha grandes institutos de pesquisa, começou a se aproximar dos políticos. O fato é que ele fez fortuna, né, com a execução de pesquisas eleitorais. Depois começou a enveredar pelos contratos públicos, tanto no governo quanto na prefeitura. Então é um homem, um cidadão que fez fortuna usando a sua influência política e através de contratos publicitários, contratos de serviços de comunicação, né, no estado do Amazonas. E isso tanto no governo quanto na prefeitura. Muito bem. Então, uma pessoa que enriqueceu executando contratos aqui no estado do Amazonas. Ele, na semana passada, fez um vídeo dizendo que a Assembleia não servia para nada, que governo e prefeitura, fazendo críticas ao governo e prefeitura, criticando as mídias digitais. Teve uma reação, inclusive, de portais de notícias em relação às críticas que ele fez. Não vou entrar no mérito aqui. O fato que ele fez essas críticas... Desdenhou da honraria, né? E aí, naquele momento, ele faz uma declaração dizendo que eu recebi aquilo ali, alguma coisa nesse sentido, né? Ele desdenha do título que ele recebeu em 2017 pelo então presidente da Casa, Josué Neto, que hoje está no Tribunal de Contas do Estado. Muito bem. Na sequência,
a Assembleia disse, bom, se você acha que não merece o título ou que isso não vale nada, então vamos fazer um projeto para cassar esse título, né? Porque isso também está previsto em lei. E aí o deputado Fausto Júnior apresentou esse projeto, e antes que o projeto fosse votado, e a nota está deixando claro isso, o publicitário resolveu devolver o título, obviamente, para evitar o constrangimento de uma sessão plenária na qual cada um dos deputados ia ter direito de falar um pouquinho sobre ele e antes de tirar o título a ele. Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte, né? Ninguém deve cuspir no prato que come. Então, assim, essa é uma lição que fica porque a gente precisa ter um pouco mais de humildade, entender a relação da vida que a gente teve e do que nós recebemos da vida e das pessoas que nos estenderam a mão. O Estado do Amazonas estendeu a mão não só para o Durango, mas para muita gente. Muitos empresários hoje são milionários, né? Têm uma vida que jamais teriam em qualquer outro estado em virtude daquilo que o Estado do Amazonas proporcionou para eles. Então, que fique de lição para o Durango, né? Não adianta ter o nariz em pé, né? E achar que porque tem dinheiro na conta do banco, que a sociedade vai aceitar que as pessoas fiquem vomitando talvez algum tipo de insatisfação pessoal, né? E principalmente cuspindo no prato que come. Porque vejam vocês, o Durango continua sendo um dos principais contratados do governo e da prefeitura, com contratos milionários. Então, assim, para uma pessoa que está sendo, obviamente, digamos assim, beneficiada, né? Óbvio que ele passou por um processo de licitação, mas está sendo, obviamente, beneficiada com vários contratos no governo e na prefeitura. O mínimo que ela tinha que ter é respeito com as instituições que estão lhe dando oportunidade, né? Penso eu que isso é uma regra de vida, isso não é uma regra pessoal, isso é uma regra de vida. A gente precisa ser grato às oportunidades que a gente tem e o principal, a gente precisa ser grato e não ser mal educado, né, com as pessoas que estão nos ajudando. Então o Estado do Amazonas fez muito por esse empresário como fez por outros. E esse episódio, né, no qual ele se viu, obviamente, obrigado a devolver o título para não sofrer um constrangimento maior, é só um episódio para demonstrar que não se deve fazer o que ele fez, né? Cuspir no prato que come é a pior coisa que o ser humano deve fazer, né? Então a gente precisa ser gratidão, humildade. É isso que faltou para o empresário no momento em que ele gravou aquele vídeo. 7h55. Jornal da Cidade. Opoder.com com Bruno Mazieri. Olha, infelizmente não vamos poder falar hoje, Álvaro, sobre as ofertas do site Busca Preço da Cefaz. O site está passando por manutenção, então, por enquanto, está fora do ar. Mas vamos falar de economia, porque o INSS paga hoje a primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Então, essas pessoas já podem consultar o valor que vão receber na antecipação do benefício natalino por meio do aplicativo Meu INSS. A primeira parcela, que começa a ser paga hoje, vai corresponder a 50% do valor pago ao aposentado no mês de maio de 2021, será depositada junto com os benefícios. Já a segunda parcela terá descontos de imposto de renda, sendo pago juntamente com o benefício em junho. Aposentados e pensionistas, em maioria, receberão 50% do valor do benefício agora em maio. A exceção é para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Neste caso, o valor será calculado proporcionalmente. Quem recebe o benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, terá direito a uma parcela menor do que os 50%. Geração Digital com Bruninho Rodrigues. E é com ele que a gente conversa agora. Já estávamos aqui com saudade de falar aqui de tecnologia, né? Todo mundo gosta. Bruninho Rodrigues,
Você Bom dia. quer falar pra gente aqui do Reels? O que é isso? Explica pra gente. Eu sei que muita gente da juventude já conhece, mas eu conheço um pouco. Eu sei que é como se fosse um painel ali do Instagram, né? É exatamente isso. É uma das novas ferramentas do Instagram, né, que chegou para ficar. O Instagram, a gente sabe que ele é hoje um monopólio, né? Ele tenta comprar os outros aplicativos que bombam no mundo e quando ele não consegue, ele lança sua plataforma, sua ferramenta idêntica àquela que ele tentou comprar. E para as empresas e influenciadores que querem trabalhar hoje com uma plataforma nova dentro da rede social do Instagram, é uma das melhores plataformas que tem para gerir o seu negócio, né? Divulgar, fazer um merchan legal. Esse Reels, ele é uma plataforma tipo de vídeos, ele imita o TikTok, como é que é? Oi, Bruno. A gente consegue dentro do Reels fazer muitas atividades. E uma delas é a edição de vídeo dentro da plataforma do Instagram. Legal. E hoje também hoje não, mas atualmente hoje é liberado para você fazer dublagem, né? Em cima do seu próprio vídeo. Olha então, que legal. Eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa legal, né? O pessoal aproveita para gerar conteúdo muito bacana, né? Agora, com certeza é um espaço muito disputado, né? Hoje, aí entra naquela de tipo, como aparecer no Reels do Instagram. Imagino eu que deva ter aquela questão do algoritmo, aquela questão de você saber como entender o algoritmo e fazer com que esse entendimento te gere uma exposição maior, né, Bruno? É exatamente isso. A gente, quando fala de rede social, a gente tem que entender principalmente esse nomezinho, né, que a gente já comenta aqui já há algumas semanas, que é o algoritmo. O Instagram, ele tem reduzido bastante qualquer vídeo, qualquer atividade que tenha logomarca de outros aplicativos. Vou te dar um exemplo. O TikTok é um aplicativo que foi muito baixado nos últimos anos, talvez seja o aplicativo mais baixado, né? E dentro disso, você faz o seu vídeo dentro do TikTok, você salva no seu celular e muitas pessoas salvam esse vídeo e postam depois no Instagram. O Instagram está reduzindo o engajamento dessas publicações que tem a logomarca do TikTok. Justamente por isso, para você não conseguir utilizar não conseguir utilizar vídeos de outras plataformas dentro do Instagram. E é por isso que ele também lançou a sua logomarca dentro dos vídeos. Se você fizer um vídeo e soltar no Reels, você vai ver que assim que você publicar, vai ter a logomarca do Instagram no seu vídeo editado no seu celular. Então, claro, é uma concorrência legal de se trabalhar. Exatamente, né? Também é chato, né? Você ver um outro aplicativo usando a outra plataforma para se promover. Aí não dá também, né, Bruno? Então assim, hoje você consegue crescer muito no Instagram através da sua plataforma do Reels. Se você pegar e abrir essa aba do Explorer que tem no seu Instagram, você vai ver que o Instagram lançou um espaço grande, né, para a aba, somente para vídeos que são gravados no Reels. E como o que o pessoal pode fazer? Como é que eles podem, vamos dizer assim, hackear, né, esse algoritmo, Bruninho? Seguindo as regras que o próprio Instagram impõe. A gente tem que entender que a rede social, por mais que ela pareça um espaço público, ela é um espaço de uma empresa privada. É privada. Então nós temos termos, nós temos passo a passo para fazer com que a nossa conta tenha maior engajamento. Tá certo. Bruninho Rodrigues, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, quem gosta desse mundo, do universo, empresários que queiram conversar com você um pouco sobre essas dicas e informações das redes sociais, como é que eles fazem? Através das próprias redes sociais. Instagram, Bruno Rodrigues, Rodrigues com 2U, e Facebook, Bruno Rodrigues também. Qualquer coisa, pode chamar. Tá certo. Bruninho Rodrigues, obrigado. Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau. Até a semana que vem. 8h01 em Manaus. Geração Digital com Bruninho Rodrigues. Jornal da Cidade. Muito bem, vamos ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Lembrando, para você baixar o aplicativo da Rádio ZLZN na Google Play Store. Por enquanto, o aplicativo está disponível apenas para os celulares com a plataforma Android. É só colocar na busca lá, ZLZN, que o aplicativo da Rádio ZLZN vai aparecer. Você baixa o aplicativo, instala no seu celular e olha, com esse aplicativo